E bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos ao nosso devocional diário. Ativação do Espírito Santo em nós. Deus quer falar com você. Vamos começar, o dia de hoje, a gente apresentando, consagrando a Deus este momento. Então vamos lá. Ó Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eu te agradeço por este momento, eu consagro a Ti esse devocional, apresento a Ti, Senhor, este momento. Ó Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui, te dou total liberdade, usa-me como instrumento do Senhor, a cada minuto, a cada segundo, neste momento. Afinal, o Senhor sabe que cada um de nós, qual alimento que precisamos, mas que não seja só um tempo de alimento, mas que seja um tempo de despertar, um tempo de adoração a Ti e que tudo seja para a Sua honra, para a Sua glória, Senhor. E ainda nessa frequência que a gente exercite o dê graças a todo tempo, um coração transbordando, ativado no dê graças a todo tempo, com a gratidão. É um coração conectado com o reino de Deus, conectado com Deus. Que a gente saiba agradecer, seja no momento alegre ou no momento de adversidade, em todos os momentos. É um coração, é uma atitude que a gratidão nos leva para uma prosperidade, de viver não só uma prosperidade em uma das áreas, mas em todas as áreas. E o principal da gente ser, a gente ser de fato, sermos filhos legítimos do Senhor, que aplicam a palavra, vivem a palavra, é a gente viver a palavra de Deus. Assim a gente vai viver a glória dele aqui na terra, a glória da terra, que é lógico que não se compara à glória que virá depois, mas já podemos viver a glória de Deus aqui na terra. É sobre isso. Então, este momento, agradeça, que não é o momento da preocupação, de ficar preocupado, ansioso com os problemas, com os desafios, mas aqui é o exercício também, de mais um ato, um ato a gente colocar a palavra em prática, que é o que? A gente entregar o controle para o Senhor. Então, quando a gente entrega o controle para o Senhor, a gente está deixando de ter aquele peso sobre nós. Mas é a gente ser sensível a ouvir a voz de Deus, a instrução dele do que precisamos fazer, ou se temos que também descansar. O que precisamos? Qual que é a direção? E que venha dele, mas que você saia daqui também já com essa outra atitude renovada, que esse peso não é seu, é o que Deus fala. Coloque, entregue no controle dele, coloque na direção dele, mas seja aberto, tenha um coração aquebrantado, tenha humildade de estar sensível a ouvir a sua voz. E a sua voz, a última voz que nós escutamos de qualquer coisa que a gente venha a ter dúvida, se não são coisas da nossa alma, porque a nossa alma ainda tem informações, por isso que no final eu faço o ato da purificação, para a gente ser purificado, tirar todo o lixo, toda a crença, toda a informação que não tem nada a ver, com os planos que o Senhor tem para nós, os planos originais para a nossa vida, que saia de nós. Então, às vezes a gente tem que ter esse cuidado, porque somos governados pelas informações que estão na nossa alma, pelas emoções, pelos desejos da carne pecaminosa que nós temos. Por isso que precisamos aprender a caminhar no Espírito. Caminhar no Espírito é o nosso Espírito, o Espírito junto com a conexão com o Espírito Santo de Deus. Que assim ele vai dar as instruções para nós. Então vamos lá para o ato de agradecer. Então eu agradeço, Senhor. Agradeço pelo dia de hoje, agradeço pela minha vida, pela vida da minha família, pela vida de cada um que for assistir essa live, Senhor. Eu agradeço pelo alimento de cada dia, agradeço pela casa que mora no momento presente. Agradeço, Senhor. Agradeço pelo seu amor, principalmente. Agradeço pela sua presença, Senhor. Agradeço pela sua instrução, Senhor. Agradeço. Agradece. Amém. Então, vamos lá, hoje dia 7. E
E dia 7, qual que é o tema nosso? Não resista, receba o que Deus diz. É em Salmos 139, 23, 24 que fala: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Em geral, quando somos convencidos do pecado, ficamos irritados porque Deus está tratando conosco. Até admitirmos o nosso pecado, estarmos prontos a nos desviar dele e pedir perdão. Sentimos uma pressão que nos deixa aflitos, mas assim que entramos em acordo com Deus, a nossa paz volta e o nosso comportamento melhora. O diabo nos ataca com condenação e vergonha para nos impedir de nos aproximarmos de Deus, com confiança em oração e evitar que as nossas necessidades sejam atendidas e possamos novamente desfrutar da comunhão com Deus. Quando nos sentimos mal com nós mesmos, ou pensamos que Deus está zangado conosco, isso nos separa da nossa presença. Ele nunca nos abandona, mas os nossos medos podem nos fazer duvidar da sua presença. É por isso que discernir a verdade e saber a diferença entre convicção e condenação é tão importante. Se você prestar atenção, a convicção, ela o tira do pecado. A condenação só faz com que você se sinta mal consigo mesmo e com muita frequência faz com que o problema piore. Quando você orar, peça a Deus regularmente para fazer com você e convencê-lo do seu pecado, entendendo que a convicção é uma bênção e não um problema. Quando começo o meu tempo de oração, quase sempre peço ao meu Pai Celestial para me revelar qualquer coisa que eu esteja fazendo de errado e para me purificar de todo pecado e injustiça. A convicção é extremamente necessária para andarmos com Deus adequadamente. O dom da convicção é uma forma de ouvir Deus. Não cometa o erro de deixar que Ele o condene, mas deixe que o erga a um novo lugar de liberdade e intimidade com Deus. Não resista a Ele, receba-o. A palavra de Deus para você hoje, deixe Deus levantar você. É esse falso entendimento que nos afasta da verdadeira liberdade, da verdadeira libertação, que nos afasta de vivermos a grandiosidade que vai muito mais além do que achamos que é bom para nós. Mas Deus não nos fez para a gente ter uma jornada aqui na Terra, para a gente viver no sofrimento, para a gente viver na destruição, mas pelo contrário. Ele decidiu criar o homem e a mulher, fazer a criação do ser humano, para que esteja aqui na Terra e viva o melhor dessa Terra, o que Ele fala por meio da palavra dele. Tudo que é falado na palavra é a verdade, é a única verdade. Só que o fato das vezes sermos lapidados, sermos disciplinados, sermos conduzidos, nos assusta um pouco. Por quê? Porque essa disciplina, essa forma de conduzir da terra por meio de homens, mulheres, por meio de algum veículo que seja, é de uma forma totalmente equivocada do que é a forma que Deus faz conosco. Ele faz isso conosco porque é necessário criar filhos fortes, filhos construídos sobre a rocha. Por quê? Porque neste mundo teremos aflições. Este mundo muitas vezes vai ter a coisa boa e vai ter a coisa ruim, vai ter a maldade, vai ter a alegria, vai ter a transparência, a autenticidade, mas vai ter também a maldade. E Deus, Ele, para você ver que Ele nos instrui a cada minuto, a cada segundo, e que podemos passar todos esses momentos com Ele. E para que a gente passe com Ele, precisamos abrir o nosso coração, precisamos não resistir, receber o que Deus diz. É o confiar, é a convicção. A convicção está muito voltada para a fé. É acreditar no que
não está se vendo, mas acreditar no que Deus está falando por meio da palavra dele, por meio de experiências que vamos criando, que essas experiências é uma rendição que precisamos ter e uma renúncia. É uma renúncia de criar intimidade com o Senhor todos os dias, é renúncia de deixar muitas coisas de lado para que de fato o nosso espírito prevaleça e não a nossa carne, a nossa alma prevaleça. E essa intimidade no início pode parecer algo que é desafiador, como se fosse não legal, mas é a dependência original que precisamos, porque Deus nos fez para ser dependente, por isso que temos essa ansiedade, essa coisa dentro de nós de sermos dependentes de algo. E sempre acabamos buscando dependência em alguma coisa. Em alguma coisa. Só que essa dependência que ele criou dentro de nós é para que sejamos dependentes dele. Por isso que ele fala no mandamento: Deus em primeiro lugar, ame ao próximo como a ti mesmo. Depois, para a gente aprender a nos amar, para que a gente de fato ame ao próximo de forma genuína, como ele ama cada um de nós. Lógico que não se compara ao amor infinito, ao amor grandioso que Deus tem, mas ele também nos capacita a aprendermos a amar as pessoas mesmo sem elas merecerem, porque se a gente for ver, se fosse por mérito, a graça é algo gratuito. Deus ele é tão, ele nos ama tanto que ele enviou Jesus. Por quê? Porque estava tão contaminado, tanto pecado, tanta coisa, que ele enviou Jesus como uma forma de restaurar a intimidade, o acesso que nós temos com ele. Porque isso foi perdido quando o pecado passou a existir. O pecado passou a existir, passou o quê? Não se teve mais a permissão, de ter uma intimidade, de ter um contato direto com Deus. E só que Deus é tão misericordioso, tão amoroso, ele ama tanto em nós, acredita tanto em nós, mesmo que houvesse tanta desobediência, tanto pecado, tanta coisa. Ele mesmo assim enviou Jesus para nos resgatar, Jesus para nos libertar, Jesus para restaurar essa intimidade com Deus. Então não resista. Deus não é um pai da disciplina, é um pai justo, mas toda essa disciplina, quando a gente se permite passar na mão dele, a gente vê que é a melhor coisa do mundo. Por quê? Porque pode doer, só que ele cuida a todo momento, ele dá o bálsamo de amor. Para que vai ser na dor? Para que vai chegar ao extremo da coisa, da vida? Para acabar recorrendo também, de qualquer forma, porque nós somos natureza de Deus. No fundo, por mais que a pessoa ela cresceu num lar que ela não aprendeu a amar a Deus, no fundo, na nossa originalidade, sempre temos essa conexão, porque foi Ele que criou nós. Então é sobre isso. Então eu quero concluir esse momento com a oração de purificação, ativação, que a gente seja cheio do Espírito Santo de Deus, dos frutos do Espírito, e que haja nessa purificação. Então vamos lá. Ó Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eu te agradeço por este momento. E ó Espírito Santo, manifesta a sua unção, manifesta o seu poder aqui sobre nós, Senhor. Ó Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, pela autoridade de Jesus, acessa toda a informação que buscamos até o momento presente, que está nos impedindo de viver os seus planos, Senhor, de viver a paz que excede todo entendimento, impedindo de vivermos a alegria, o domínio próprio, a amabilidade, a sabedoria, o discernimento que vem de Ti, Senhor, de viver os planos originais do Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, pela autoridade de Jesus, cancela qualquer informação que esteja desalinhado com seus princípios, Senhor. Cancela. E que seja transmutado, Senhor, pela sua verdade, pelo acesso da sua verdade.
que seja programada em nossa mente, Senhor, na nossa alma, Senhor, todas as suas instruções, as suas informações que de fato levarão a gente viver uma vida aqui na terra, sendo conduzidos a plantar as sementinhas que de fato vão resultar em excelentes frutos, frutos grandiosos de Ti, Senhor, no Seu original, Senhor. Em nome de Jesus, que ative em nós, Senhor, a sede de bebermos da Sua fonte. Ative em nós, Senhor, ative em nós a fome de nos alimentarmos do Seu alimento, Senhor. Acesse a nossa parte espiritual, se tiver qualquer coisa que não venha de Ti, Senhor, que seja repreendido nesta manhã pela autoridade de Jesus e transmutado na Sua decisão, na Sua unção, na Sua decisão, Senhor. Em nome de Jesus eu Te agradeço. Ativa as células do nosso corpo, nos dá um renovo do Seu bálsamo de amor, de luz, desde a ponta da cabeça até a planta dos pés, Senhor. Em nome de Jesus, que haja cura, Senhor, quem estiver passando por desafios na parte física, na parte emocional. Hoje é o seu milagre é quando você crê, é quando você crê na oração, é quando você crê que você não está aqui por um acaso, que você não chegou nesse vídeo por um acaso. Não olhe pelo que você vê, no julgamento sobre a minha pessoa, mas acredite num Deus vivo, que Deus ele usa as pessoas que estão disponíveis, as pessoas que estão dispostas, e o seu crer é o que te cura, Deus colocou nós aqui na terra para exercitarmos a fé no crer, de pararmos de olhar tanto, julgarmos tanto as pessoas, mas de crer no que Ele é, na palavra dEle, de receber. Então receba a sua cura, largue todo espírito de religiosidade até o momento presente, que seja quebrado em nome de Jesus, e receba a sua cura, que todas as células do seu corpo sejam restauradas pela autoridade de Jesus e alinhadas ao DNA original de Deus em você. Em nome de Jesus, nos dá esse renovo, Senhor, o seu bálsamo de luz, nos encha, Senhor, com o seu Espírito Santo de Deus, com seus frutos, cada vez mais nos encha, Senhor, que sejamos cheios, menos de nós, mais do Senhor, em nome de Jesus.